Olá pessoal, vamos continuar então nosso estudo relacionado à análise de localização usando o método do ponto de inferência que nós vimos no último vídeo, foi abordado inclusive na aula síncrona, e trabalhando o mesmo método, continua sendo ponto de inferência, só que agora com uma restrição. E essa restrição está ligada à condição de lucratividade que nós queremos estabelecer, ou seja, não deve ser proposto na solução final, naquilo que seria entregue à empresa como recomendação, nenhuma proposta, nenhuma situação, nenhuma localização que implicasse em prejuízo para a empresa. Ou seja, nós vamos fazer aquele mesmo estudo, identificando para as diversas localidades possíveis, quais são aquelas que apresentariam maior viabilidade para cada faixa de quantidade, só que qualquer faixa que apresente situação de prejuízo deve ser excluída da nossa solução final. Por esse motivo, vocês veem que uma nova informação foi colocada, que seria o preço de venda. Dado que o preço de venda é de R$ 25, a gente vai usar isso aqui para fazer essa análise de qual seria a partir de qual quantidade em cada região nós teríamos uma situação de lucro. Então os demais dados são semelhantes, nós temos 3 locais, o custo fixo de cada um e o custo variável unitário de cada um. Vamos então resolver essa questão? O começo é semelhante ao que nós fizemos, então é bom que se faz uma revisão, e para isso eu vou usar o Excel, tá? Então os dados já foram colocados aqui. Vocês devem lembrar que a fórmula para calcular o ponto de indiferença entre duas regiões A e B quaisquer seria o custo fixo da região B menos o custo fixo da região A dividido, aí eu inverto na hora de fazer o custo variável unitário da região A menos o custo variável unitário da região B. Feito isso, pessoal, a gente pode então facilmente fazer aqui uma complementação da nossa tabela. Vou colocar aqui então os pontos de indiferença. E aplicando a primeira fórmula, vamos chamar aqui de QAB. Vou afastar só isso aqui. O meu primeiro ponto de diferença vai ser a B. Então, para calcular o que é a B, nós vamos pegar 100 mil, que é o custo fixo, menos 60, que é o custo fixo de A. Aí eu inverto agora na hora de pegar o variável. 20, 15. Dá 8.000 unidades. 8.000 unidades seria a quantidade que iguala o custo da região A com a região B. Fazendo a mesma coisa aqui para C, nós vamos ter 200 como custo fixo, menos 60 como custo fixo de A, invertendo agora os custos variáveis, 20 menos 10. Finalmente, o BC, nós teríamos então o custo fixo de C menos o custo fixo de B, dividido agora pelos custos variáveis invertidos, 15 menos 10. Então nós temos os 3 pontos de inferência já definidos, tá? 8.000, 14.000 e 20.000. E para que a gente possa propor uma solução inicial, dentro do que nós já estudamos nas aulas anteriores, nós precisaríamos fazer uma análise gráfica, uma análise numérica. Ficaria a critério de vocês definir qual seria mais interessante. Se nos é pedido uma análise numérica, ou uma análise gráfica, então a gente deveria fazer a tabela, onde nós teríamos a quantidade, o custo total de A, o custo total de B e o custo total de C. Para essas quantidades, nós vamos arbitrar valores começando de 0, nós arbitramos, e que tem que ultrapassar 20. Interessante que chegue um pouco além para que a gente possa ver a continuidade do gráfico. Então a gente pode imaginar aí até 30, 35 mil. Para isso eu vou fazer uma evolução a cada 1.500 unidades, tá? Vou copiar. Então aqui
30 e poucos mil. Esse número de valores, essa quantidade de valores que eu vou colocar, não é tão importante, tá? O importante é que esses pontos de diferença estejam dentro desse intervalo que nós geramos e que ultrapasse o maior deles com certa folga para que a gente possa ver a continuidade do gráfico. Então vamos fazer o custo total de A, que seria o seu custo fixo, vamos fixar, mais o custo variável, também fixando, multiplicado pela quantidade. Vejam que para zero deu 60 mil, custo fixo, copio até o final. O custo de B seria o seu custo fixo, fixado, mais o seu custo variável também fixado, multiplicado pela quantidade. Da mesma forma, deu custo fixo, copiar. E o de C, seguindo o mesmo raciocínio, custo fixo, mais o custo variável, multiplicado pela quantidade. Feito isso, já tenho todos os dados que eu preciso para fazer o gráfico. Vamos marcar aqui todas as colunas do custo fixo. Gráfico de linhas. Pode ser o primeiro tipo. Aqui está o nosso gráfico. Vou ampliar um pouquinho para a gente visualizar melhor. Vou tirar aqui esse gráfico que a gente ganha espaço. E vou só colocar aqui no eixo horizontal as quantidades, para a gente ter uma visão um pouco mais clara. Tá? Vou selecionar dados. Aqui no rótulo do eixo horizontal eu edito e marco toda a coluna da quantidade. Ok? Pronto. Bom, agora a gente pode, considerando quais são esses pontos de indiferença, fazer a análise do gráfico e propor a solução. Eu vou chamar isso de solução inicial. Ela vai ser modificada quando a gente for fazer a nossa análise da lucratividade, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto de diferença é 8.000. 8.000, portanto, vai estar mais ou menos aqui. É o encontro do A com B, portanto, é o QAB. E a gente percebe que antes dessa quantidade, antes de 8.000, a região que apresenta o menor custo é a região A, que é a reta azul. Então, eu vou começar a minha solução inicial dizendo que para quantidades menores do que 8.000, eu localizo a minha empresa na região A. Ok? O segundo ponto de diferença é 14.000, que é o A com C. O A com C é o azul com cinza. O azul com cinza se cruzam bem aqui. Quando nós estamos em 14.000, percebam que a reta laranja já é a mais baixa de todas, desde do cruzamento, desde do primeiro ponto de diferença de 8.000. Então, nós podemos dizer que de 8.000 até o último ponto de diferença, esse segundo, o 14.000, não vai afetar, ele não muda a indicação, a relação de quem é a região com menor custo. Então, de 8.000 até 14.000, desculpa, até 20.000, que é o terceiro ponto de diferença, nós vamos ficar em toda essa região aqui, com a região B como sendo a mais interessante. Então, de 8 a 20.000, nós vamos usar a região C. E acima de 20.000, quem fica melhor é a região representada pela reta cinza, que é a região C. Então, para quantidades maiores do que 20.000, que seria o último ponto de diferença, aqui é B, né? A região C é a melhor. Ok? Então, A azul, melhor até 8.000. B laranja, melhor de 8 até 20. C cinza, melhor de 20.000 para cima. Se a gente estivesse trabalhando a forma de resolução que nós aprendemos no último vídeo e na última aula, a questão terminaria aqui. Mas essa questão colocou uma informação adicional, que é o preço e a
e a indicação de que nós não podemos ter valores, situações de prejuízo. Então, nesse caso, como nós já aprendemos a primeira unidade do nosso curso, existe um indicador importante para que a gente possa avaliar se uma determinada configuração de custos e preço apresenta ou não prejuízo. E a partir de quando essa configuração da quantidade paria gerar lucro, que é o ponto de equilíbrio. Então nós precisamos calcular o ponto de equilíbrio para as três regiões, para a gente validar qual delas, dentro da nossa solução, apresenta prejuízo e dessa forma excluir. Lembrem que a fórmula do ponto de equilíbrio é o custo fixo dividido pelo preço menos o CVU. Eu vou fazer para cada região e eu tenho todas essas informações aqui. Então vamos calcular o ponto de equilíbrio de A. Como é que seria? O custo fixo dele dividido pelo preço que é fixo, 25, menos o CVU de A, que é 20. Então 12.000 unidades. Então para essa configuração de preço e custo, eu só passo a ter lucro na região A partir de 12.000 unidades. Antes disso é prejuízo. Para B, eu vou dividir 100.000, que é o seu custo fixo, dividido pelo preço menos o CVU, 10.000. Na região B, a partir de 10.000 já tem lucro. E na região C, 200.000, dividido pelo preço menos o CVU, que é 10. A partir de 13.333, nós já passamos a ter lucro para essa situação. Ok? Então, conhecidos os pontos de equilíbrio, basta a gente validar nossa solução inicial. Vejam, nós estamos dizendo que nós vamos indicar para a empresa que para quantidades menores do que 8.000, ele deve investir e abrir uma nova unidade na região A. Vejam como seria grave o nosso erro, porque nós estamos vendo aqui dessa análise do equilíbrio que a partir de 12.000, somente a partir de 12.000 existe lucro. Ou seja, ele ia investir tentando chegar a uma produção de no máximo 8.000, porque acima disso outra região seria mais interessante, só que produzindo até 8.000 é prejuízo, não tem sentido. Então essa parte da solução nós vamos simplesmente eliminar. Tá? Essa primeira linha vai ser eliminada. Na segunda eu estou dizendo que de 8.000 a 20.000 ele deve localizar em B. Mas percebam que eu só passo a ter lucro em B a partir de 10.000. Então, se a minha previsão é produzir 9.000 e isso não aumente, a demanda não tende a aumentar, vai ficar em 9.000 por muito tempo, a indicação seria não abrir essa unidade, porque aqui nós teríamos prejuízo com 9.000 em B. Então, eu vou alterar essa minha proposição e vou dizer, a partir, para quantidades maiores de 10.000, aí sim eu vou localizar a minha empresa em B. Aí eu garanto que eu estou dentro dessa faixa e eu atinjo o requisito do ponto de equilíbrio. Já para C, ele está dizendo que é para acima de 20.000, só localiza em C se for acima de 20.000. Como o equilíbrio é 13.333, eu vou manter essa mesma parte da solução inicial. Essa então seria a nossa solução definitiva. Essa seria a solução que deveria ser apresentada para avaliação da nossa empresa, com base na nossa análise de custo. Okay? Vejam então como o nosso método fica mais completo, fica mais interessante, a partir do momento que nós incluímos essa nova variável no contexto. No slide seguinte, tem um exercício. Esse exercício eu gostaria que vocês tentassem fazer, e usaremos a aula, inclusive, para que vocês possam me passar uma resposta em relação a isso, e posteriormente essa resposta que vocês vão passar, eu resolvo a questão. Ok? Posteriormente eu posso postar um vídeo com a resolução dessa questão também, caso vocês achem que seja necessário. Mas a metodologia, a forma de trabalho de resolução é exatamente idêntica ao raciocínio que eu acabei de utilizar. Então pratiquem, tentem fazer essa questão e conversamos na próxima aula. Abraço a todos.